Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 33º dia do desafio e hoje nós vamos orar para que haja empatia nos relacionamentos. Uma relação, seja ela amorosa, seja ela familiar, de amizade ou profissional, sem empatia não é uma relação. O relacionamento de verdade, ele exige troca, o dar e o receber. E quem não se coloca no lugar do outro nunca vai saber o que a pessoa está precisando no momento. A pessoa empática, ela é uma pessoa que consegue de forma singular se colocar no lugar do outro e vislumbrar um panorama pelo ponto de vista do outro. A visão é: não faça com os outros aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. A pessoa é empática, ela é incapaz de julgar alguém, de falar mal do outro ou tentar prejudicar o próximo, pois sabe que se fosse com ela, não iria apoiar nenhuma dessas atitudes. Pois quem possui a empatia consegue compreender o outro. Ela sente a dor do próximo como se fosse a sua. Consegue comemorar as conquistas alheias como se fossem as suas próprias conquistas. Ela se alegra com os que se alegram e choram com os que choram. A empatia é isso. E Deus tem uma palavra para você. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que não quero que aconteça comigo, eu não faço para o outro. Isso é o verdadeiro amor, o amor de Deus. A empatia vai além de ser bonzinho, pois você não ajuda a pessoa só por ajudar, porque ela precisa, mas sim porque existe uma identificação com a realidade do outro. Entenda isso, olha bem, você está orando, mas a sua oração não deve ser uma oração egoísta, porque Deus não ouve orações egoístas, pensando nos seus próprios sentimentos. O sentimento genuíno e puro que vai nutrir o coração de Deus é aquele que você ora pela outra pessoa porque você quer a mudança dela para o bem dela, não porque você só quer ela perto de você. Às vezes Deus muda o coração da pessoa e a pessoa se afasta, mas o coração dela foi transformado pelo Senhor. Mas quando você ora e vê essa situação e não se alegra com a mudança, porque a pessoa não se aproximou mais de você, a sua oração é inútil, se tornou inútil ali, porque você acabou se tornando uma pessoa egoísta e que não se alegrou com a mudança, a alegria do outro. Entenda, a empatia vai ser bem além de querer ter só para você. Você vai querer ajudar o outro e compartilhar com o outro tudo o que você achar que é bom para você também. Por isso, junto com a gratidão está a empatia. Ela é considerada um dos sentimentos mais genuínos.
As pessoas empáticas, elas possuem uma conexão com as outras pessoas. Elas são sensíveis às emoções, ao sentimento dos outros e acabam trazendo também para si. Elas conseguem olhar para o outro e discernir o que está acontecendo. Ela tem uma disposição para ajudar. E às vezes ela se sente tão cansada, tão sobrecarregada por causa dessas situações, porque ela traz para si os problemas dos outros. É algo que também tem que ser cuidado. Nada além da medida. As pessoas empáticas, elas são sonhadoras. E elas nunca conseguem tecer comentários preconceituosos, porque ela se coloca no lugar do outro, ela se sente mal, ela se sente envergonhada. Nos relacionamentos, ao nos colocarmos no lugar do outro, nós aumentamos a nossa visão de mundo, pois passamos a enxergar situações sob outras perspectivas. Nós compartilhamos os anseios, as dores do próximo e nós conseguimos, em conjunto, encontrar saídas para esses problemas. Por isso que eu estou falando, onde há empatia, não pode existir o egoísmo. Não pode existir, porque elas não combinam. Essas saídas, às vezes, elas podem ser úteis lá na frente para nós. Nós passamos pelas situações, nós observamos no outro, nós agimos ajudando a pessoa naquela situação e às vezes a vida nos prega peças e a situação que nós vimos o outro passar, nós acabamos passando. Mas aí a gente já sabe como agir. Nós já sabemos como as nossas experiências podem ser aliadas e nós vamos conseguir vencer os obstáculos dessa situação do cotidiano. Acabamos despertando no outro. Olha bem, a gente ajuda as pessoas e às vezes nem todo mundo volta, como aconteceu ali nos leprosos, 10 leprosos, que Jesus curou os 10, mas só um retornou para agradecer. Às vezes nós acabamos também passando por essa situação e despertamos o sentimento de gratidão em outras pessoas, mesmo sem nenhum interesse de cobrar um favor futuro. É bem provável que tenhamos esse suporte em algum momento, pois colhemos aquilo que plantamos. Mas lembre-se, tudo quanto fizeres, faça como se fosse fazer para Deus, porque Deus que vê o secreto te recompensará. Não mostre, não fale, não faça para os outros verem, mas para Deus ver, porque Ele é a sua maior recompensa. A empatia, ela é um desafio diário. Ela deve ser praticada com persistência. Ela não vem de qualquer jeito e nem a qualquer hora, não. É com o tempo, é com a persistência, com a insistência, até você retirar qualquer pré-julgamento e preconceito em relação ao próximo. Então, sempre que acontece uma situação, você para, medita, analisa a situação, se coloca no lugar do outro. E se fosse você naquela situação, como você reagiria? Como você se comportaria? Você se colocando no lugar do outro, você consegue vislumbrar melhor, visualizar melhor as decisões. Por que essa pessoa tomou essa decisão? E se nós não aprendermos essa lição, Deus permitirá que nós passemos pela situação para que nós aprendamos a lidar e não julgar. Tem muitas pessoas que passam por isso, porque julgou lá atrás.
e nós não estamos aqui para julgar. A sua relação deve ser com outra tão intensa, tão próxima, a ponto de você conseguir ver no suspiro dela que ela não está bem. É assim que a pessoa empática age. Sua relação com o outro é tão grande que ela consegue identificar como o outro está se sentindo só através de um suspiro, de uma expressão facial, de um sorriso, de um silêncio. Ela sempre encontra com sabedoria as palavras certas para cada momento ou situação, de forma a apaziguar e tentar resolver o problema. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, assim como diz o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós conseguimos enxergar melhor as situações e resolver melhor os problemas. A sua facilidade de se colocar na pele do próximo colabora para que você tome as atitudes de uma forma mais sábia e você consegue encontrar com mais rapidez respostas para os problemas vividos. O relacionamento, como eu disse no início, ele exige de verdade troca, o dar e o receber. Mas a palavra do Senhor diz assim: é melhor dar do que receber. Ofereça aquilo que você tem de melhor. E hoje você vai pensar e refletir nessa situação. Você está se colocando no lugar do outro? Você está conseguindo visualizar o porquê essa pessoa está tomando atitudes que não estão te fazendo feliz? Por que ela está tomando essa atitude, por exemplo, de beber? O que está levando ela a beber? Tenta entender, tenta se colocar no lugar dela. O que está levando ela a se afastar de você? O que levou ela a não querer mais estar com você? Então, todas essas questões eu coloco para você hoje. Por que essa pessoa ela está sendo agressiva? Por que essa pessoa está te dando respostas de uma forma que te machuca? Tente olhar do ângulo dela. Não que você possa se colocar, achar que ela está fazendo o certo. Não é isso. Isso não é ser empático. Ser empático não é uma questão de ser bonzinho e tolerar qualquer tipo de comportamento, não. Quem é empático de verdade, ele também consegue corrigir, tecer críticas construtivas e também elogiar. Mas ele tenta se colocar sempre de uma forma a olhar como o outro está vendo. Você apenas está tentando entender o lado dela, mudando a sua perspectiva para uma ótica mais próxima da do outro. Além do mais, o vínculo afetivo, os envolvidos, eles lutam pelos mesmos ideais, eles têm os mesmos sonhos e caminham sempre juntos. E isso é impossível sem a empatia. Os empáticos, eles sabem ouvir e eles sabem agir no momento certo, considerando tudo o que ele está ouvindo, sem tirar conclusões precipitadas. Entenda isso. Deus está dando uma palavra e nós temos que obedecê-la.
porque isso é colocar Deus acima de todas as coisas. Nós temos que aprender com a palavra de Deus que é necessário se colocar no lugar do outro e tomar as decisões corretas a partir desta análise do comportamento do outro, mas não somente para críticas, mas para ver por que ela está tomando aquela atitude, se colocando no lugar dela. E se fosse você? Então Deus mudará a sua história a partir da obediência e do entendimento da palavra. O obedecer é melhor que o sacrificar. Ouça essa palavra hoje, pratique-a, porque Deus vai te dar uma nova visão e novas estratégias para lidar com cada pessoa ao seu redor, porque você aprendeu a sentir o que o outro sente e está sensível à voz do Senhor.